Bem-vindos a mais uma aula do Beit Chabad da Vila Mariana. Entramos agora no mês de Elul. Estamos agora no segundo dia do mês de Elul, o mês que antecede Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, o último mês do ano, o mês do balanço, o mês onde devemos pensar, meditar como foi o nosso ano, o que fizemos de bom, o que podemos fazer de melhor, as coisas que devemos consertar para entrar no novo ano de uma maneira muito positiva. É o mês do balanço. Assim como uma pessoa que tem uma loja, um negócio, de tempos em tempos precisa fazer um balanço para ver se as coisas estão indo bem ou se precisam melhorar, o que tem que trocar, o que tem que melhorar, o que tem que aperfeiçoar, assim também com cada um de nós. Devemos, nesse mês, o mês do balanço, pensar e meditar naquilo que pode ser melhorado no nosso comportamento e assim se preparar para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, para Sukkot, para o novo ano. É sabido também aquilo que o primeiro Rebbe de Lubavitch fala sobre esse mês, que esse mês é o mês no qual o rei está no campo. Isso quer dizer que Hashem, o Todo-Poderoso, está revelado de uma maneira especial para nós. Seus atributos de misericórdia estão revelados. Ele está próximo de cada um de nós. Óbvio, Hashem está sempre próximo da gente, mas aqui ele está mais aberto nesse mês, se assim podemos explicar, para os nossos pedidos, para que a gente se aproxime mais, para que a gente se eleve e conserte aquilo que precisamos consertar, melhoremos aquilo que precisamos melhorar. Muito bem, a parashá dessa semana é Parashat Shoftim. Shoftim quer dizer juízes. E, interessantemente, hoje, quinta-feira, estudamos a quinta parte dessa parashá, dessa porção. Interessante que estamos agora no quinto livro da Torá. Estamos na quinta parashá, na quinta porção do quinto livro da Torá, e hoje estudamos a quinta parte da quinta porção do quinto livro da Torá. Nessa porção, entre outros assuntos, algo fundamental é trazido, nos é ordenado, o assunto da profecia. Antes de continuar, lembrando, qualquer comentário, pergunta, por favor, escrever para Torá Profunda, uma palavra só, @gmail.com. Então, a nossa parashá, nesse trecho, fala do assunto de profecia, o assunto de nevuá, como se fala profecia em hebraico. Muitos perguntam, mas existe profecia de acordo com o judaísmo? É óbvio que sim. Temos os livros dos profetas, conhecemos os nomes de vários e vários profetas. Sabemos que nossos patriarcas eram profetas. Moisés era um profeta. Temos os livros dos vários profetas, como Shmuel, como Yeshayahu, como Yehezkel, e assim por diante. Temos muitos e muitos e muitos profetas e também profetisas na história do nosso povo. E profecia é algo que é básico no judaísmo. Temos obrigação de acreditar nas profecias de um profeta verdadeiro, e não apenas acreditar naquilo que ele fala, mas também obedecer tudo que um profeta nos ordene para fazer. Mas não vamos nos adiantar muito agora, nesse momento, vamos de passo a passo. Gostaria de fazer, na verdade, algumas aulas curtas sobre o assunto de profecia, para que isso fique bem claro para aqueles que vão participar. Vamos começar pelo trecho da parashá que lemos hoje, na quinta-feira, a quinta parte da quinta porção do quinto livro da Torá, Parashat Shoftim. Então diz para a gente a Torá. Moshe Rabbeinu, Moisés, se dirige ao povo dizendo: um profeta
dentre vocês, dentre teus irmãos, Kamoni, como eu, e Akim lecha Hashem Elokecha, vai colocar para você, Hashem, o vosso Deus, Elav Tishmaun. A ele você tem a obrigação de escutar. A ele você escutará. Você tem a obrigação de escutar aquilo que o profeta lhe diz. Alguns versículos depois, a Torá nos diz que Moshe Rabbeinu fala para o povo, Moshe diz ao povo, e disse Hashem para mim, etc. Navi Akim Lahem, um profeta, eu vou colocar para eles, quer dizer, a mensagem de Hashem para Moisés, para Moshe, Mikerev Achihem, dentre os irmãos deles, quer dizer, se referindo ao povo de Israel, Kamocha, como você, Moshe. Venatati dvarai befiv, eu vou colocar minhas palavras na sua boca, Vediber alehem, e vai dizer para eles, Et kol asher atzavenu, tudo aquilo que eu lhe ordenar, quer dizer, tudo que o Todo-Poderoso ordenar para o profeta, assim ele vai transmitir para o povo. Depois, a Torá nos diz que a pessoa que não escutar as palavras do profeta, ele terá, Deus nos livre, o seu castigo. Ou a Torá também nos fala de um profeta, né, entre aspas, que se diz um profeta, e fala palavras em nome de Hashem, palavras que Hashem não lhe ordenou para falar, dizendo que Hashem lhe disse isso, mas na verdade Hashem não lhe disse isso, certo? Também esse profeta, ele tem pena de morte. Isso é uma coisa muito grave. Interessantemente, depois, o versículo seguinte diz, e se você disser no seu coração, como eu vou saber o que Hashem realmente falou? Quer dizer, em outras palavras, como eu vou saber se ele é um profeta verdadeiro? Alguém fala, eu sou um profeta. Ele começa a falar um monte de coisas. Hashem quer isso, Hashem falou isso, Hashem ordenou isso. Como é que eu vou saber se isso é verdade, se isso não é verdade? Continua para o versículo 22. Asher edaber anavi beshem Hashem, aquilo que o profeta disser em nome de Hashem, velo yadavar, e aquilo não ocorrer, velo yavó, hu adavar asher lo dibro Hashem. Essa não é a palavra divina. Propositalmente, aquele profeta, na verdade, falou isso, lotagur mimeno, não tenha medo dele. Então, mesmo que ele fala que ele é um profeta, mas se ele falar coisas que futuramente vão acontecer e elas não acontecem, saiba que ele não é um profeta verdadeiro. Esses são versículos da Torá. Temos outros versículos também na Parashá passada que também fala sobre nevoá, também fala sobre profecia. Mas, desses versículos, como nós sabemos, a Torá escrita ela é muito concisa. A gente precisa da Torá oral, que na verdade revela aquilo que está oculto dentro da Torá escrita. A Torá escrita, junto com a Torá oral, foram transmitidas pelo Todo-Poderoso para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Todas as explicações, o que significa cada mitzvah, etc, etc. Isso foi transmitido para Moshe para que fosse transmitido para nós. A Torá oral contém detalhes e detalhes e detalhes que foram transmitidos a Moshe, certo? Por Hashem, pelo Todo-Poderoso. Só que isso na Torá escrita não está revelado de uma maneira aberta. Onde a gente vê as leis sobre nevoá, as leis sobre profecia, elas estão detalhadas minuciosamente nos ensinamentos do Maimônides. O Maimônides, na sua obra Yad HaChazaká, o Rambam, como é conhecido, no primeiro livro, Sefer Hamadá, nas leis de Yesodei a Torá, os fundamentos da Torá, nos traz alguns capítulos que falam sobre nevoá, sobre profecia, e nos explica detalhe por detalhe como é o assunto da profecia, como sabemos quem é o profeta verdadeiro, o que temos que fazer quando escutamos uma ordem do profeta
e etc, etc, muitos e muitos detalhes, e é isso que eu quero passar aqui para aqueles que participam da nossa aula. Vamos fazer isso de maneira parcial nessa aula, e Bli Neder, com a ajuda de Hashem, continuar isso nas próximas aulas. Vamos começar com aquilo que o Maimônides nos traz. O Maimônides nos traz nas leis de Yesodot HaTorá, como mencionamos antes, no 7º capítulo. Já vou ler diretamente no português, para facilitar. Um dos fundamentos da fé é saber que Hashem concede profecia ao homem. Agora, qualquer um pode ter profecia? Profecia é uma coisa que liberou geral? Qualquer pessoa pode? Não, não é assim, de maneira alguma. A profecia só incide sobre um sábio que possuir alto grau de instrução e firmeza moral, e que jamais se deixa subjugar pelos seus impulsos em qualquer aspecto. Em outras palavras, esse ser humano, para chegar ao nível de profecia, tem que ser uma pessoa que faz as coisas do jeito certo, como Hashem quer, cumpre com as leis da Torá, não se deixa levar pelas coisas mundanas. Ao contrário, ele os domina continuamente com a capacidade da sua mente. Ele deve também possuir um discernimento amplo e extremamente acurado. Quando uma pessoa imbuída de todas essas qualidades e fisicamente saudável adentrar no Pardes, isso quer dizer nas profundezas dos ensinamentos da Torá, e ficar atraída pelos conceitos grandiosos e sublimes, se ela possuir uma mentalidade precisa para compreendê-los e assimilá-los, e santificar-se cada vez mais, se afastando dos caminhos dos vagais que perambulam pela escuridão da temporariedade e prosseguir e ser diligente. Em outras palavras, que são palavras um pouco complicadas no português, ele não se deixa levar pelas coisas que todo mundo faz. Ele está em outra. As pessoas se preocupam com um monte de coisinhas mundanas, com isso, com aquilo, com a comida, com objetos de valor. Essa pessoa está em outra. Essa pessoa está concentrada naquilo que Deus quer dele. O que Hashem quer dele, quais são as mitzvot de Hashem, estudar mais a Torá de Hashem. Em outras palavras, uma pessoa que segue os caminhos divinos de uma arrisca, e não somente isso, não vamos dizer somente, isso também é uma coisa muito importante, mas também que a sua cabeça está focada apenas nessas coisas, tudo que ele faz está na mesma direção. O foco dele é fazer aquilo que Hashem quer e obedecer às ordens divinas, e é isso que é a vida. Treinando-se para não ser tomada por quaisquer tipos de pensamento acerca de coisas fúteis ou de vaidades e intrigas efêmeras, mas mantendo a mente permanentemente em sintonia com o alto, ligada embaixo do trono da glória, esforçando-se na compreensão das formas sagradas e puras e na contemplação de toda a sabedoria do santo bendito seja ele. Isto é, como mencionamos antes, a cabeça dele está ligada com Hashem. Ele está preocupado com aquilo que é importante e não com bobagens que existem nesse mundo. Ele contempla Hashem e também contempla as criações de Hashem, desde a forma espiritual mais elevada até o núcleo da terra, sabendo apreciar através dela a sua grandiosidade, quer dizer, a grandiosidade divina que criou toda a criação. Esse comecinho do Maimônides, ele tem palavras um pouco complicadas, mas a mensagem dele é clara. Logo depois, a linguagem fica muito mais simples. O profeta precisa estar focado em espiritualidade, no Todo-Poderoso, na sua Torá, em coisas importantes, que é o que Hashem quer, e não em outras coisas que não tem nada a ver com isso. Então, quando uma pessoa chega nesse nível, o que pode acontecer? A inspiração divina da profecia recairá sobre ela de imediato. Se a pessoa chegar nesse nível, de imediato ele chega ao nível de profecia.
E no momento em que a inspiração divina incidir sobre essa pessoa e sua alma, se combinará com o nível dos anjos chamados Ishim. Ishim, a gente sabe que existem vários níveis de anjos. O nível de Ishim é o nível inferior. É o nível, na verdade, são os anjos que se comunicam com os profetas. Também é um nível muito alto, mas é o nível mais inferior, vamos dizer, dos anjos. E ele e ela, essa pessoa, se transformará em outra. O que quer dizer isso? Não é que ele vai ter uma metamorfose física, não é isso. Ele vai se transformar numa outra pessoa, ele vai ser uma outra pessoa, vai estar num outro nível. E compreenderá sozinha que não é mais a mesma que antes. O profeta vai sentir que algo muito, muito essencial mudou. Ela ultrapassará o nível dos outros sábios, conforme disse o profeta Shmuel a Shaul, e profetizarás com eles e se tornarás um outro homem. Certo? Então aqui vemos o primeiro ponto, um ponto importantíssimo, para saber que um profeta não é qualquer um. Uma pessoa fala, eu tenho profecia, eu sou um profeta. Você olha para ele e você sabe que é uma pessoa que não está ligada nas coisas espirituais, uma pessoa que está preocupada com as coisas mundanas, pode até ter uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, que cumpre com as leis divinas, mas a gente percebe que ela não é uma pessoa que tá ligada, vamos dizer, 100% nos assuntos espirituais, em coisas elevadas, ou uma pessoa que não cumpre direito com os mandamentos da Torá. A gente sabe que, obviamente, essa pessoa não é um profeta. Ele não tem como ser um profeta, porque o profeta é alguém de um nível muito mais alto do que isso. Em seguida, o Maimônides vai explicar que existem vários níveis de profecia. Assim como existem níveis de sábios. Existem sábios mais sábios, e existem aqueles sábios que não estão no mesmo nível. A mesma coisa com relação à profecia. Existem diversos níveis de profecia, mas isso, Bezrat Hashem, vamos ver numa próxima aula. Gostaria de lembrar também que nesses dias, agora entramos no mês de Elul, já lemos diariamente, tanto na reza da manhã como na reza da tarde, o capítulo 27 do Teilim, Le David Hashem Ori, capítulo Chavzain. De manhã lemos antes do Enkelokeinu, depois do Shir Shel Yom, também é antes do Enkelokeinu, mas se faz em seguida, logo depois do Shir Shel Yom, do Cântico do Dia. E à tarde lemos, o nosso costume é ler antes do Aleinu Leshaber, no final de Mincha. Uma pessoa que, por alguma razão, ainda não faz essa tefilá todo dia, apesar que é o que cada um de nós deveria fazer, também deve fazer esses capítulos na parte da manhã, na parte da tarde. É muito importante estar ligado a essa época do ano, e ele deve ser recitado até a reza de Mincha de Rosh Hashanah Rabbah, no final de Sukkot. Também, a partir de hoje, a partir de ontem, na quarta-feira, tocamos o shofar diariamente. É um toque costumeiro que costumamos tocar na parte da manhã, ou se alguém não pôde durante o resto do dia, durante o dia, não durante a noite, e isso nos lembra e nos prepara para os dias de Rosh Hashanah, nos traz a lembrança, nos desperta para que a gente faça coisas melhores. Também, a partir de ontem, quarta-feira, começamos a ler os 3 capítulos que nos foi revelado pelos nossos Rebes, desde o Baal Shem Tov, que devemos ler 3 capítulos por dia, desde o dia 1 de Elul, que foi ontem, até a véspera de Yom Kippur. No Yom Kippur lemos mais 36 capítulos divididos em 4 vezes de 9. Alguém que perdeu o primeiro dia, ou algum outro dia, deve recitar os capítulos do dia onde está, e depois recuperar os capítulos anteriores que não foram falados. Isso parece algo muito simples, falar 3 capítulos de Salmos por dia, mas isso é um segredo que foi passado por Ahiah Shiloni para o Baal Shem Tov, e assim para os nossos Rebes. Isso é algo muito, muito importante, e uma preparação para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, algo que a gente tem talvez pouca compreensão do que seja.
Já costumamos desejar também Ktivá vechatimá tová leshana tová umetuká, e é isso que eu desejo para todos, que sejam escritos e selados para um ano bom e doce, e o principal de tudo, que já tenhamos Mashiach já, como o Rebbe profetizou claramente. O Rebbe é o profeta da nossa geração, profetizou que estamos na porta da redenção, que Hinez é Mashiach Ba, que Mashiach está chegando, que a redenção já vai chegar, e a gente espera por isso a cada instante, que possa ser já imediatamente, e vamos então continuar de agora em diante em Jerusalém, no terceiro templo sagrado, com muita alegria. Muito obrigado pela presença de todos, tudo de bom, Mashiach já.